Irena Dubrovna é desenhista de moda e ela está à beira de uma jaula, de uma pantera negra no zoológico do Central Park, em Nova York. Ela está desenhando alguma coisa, mas não parece satisfeita. Então ela arranca a folha em que estava trabalhando, amassa e arremessa, tentando acertar a lata de lixo lá do outro lado do passeio. Mas ela erra. Ali perto estava esse cara. O nome dele é Oliver Reed, que faz um gracejo para ela. Pega do chão o bolinho de papel e joga ele mesmo no cesto. E depois vai, todo pomposo, até a Irena. A partir daqui, os dois começam esse jogo de flertes entre românticos e até sedutores. Mas ela fica reticente em se envolver com ele. A Irena guarda um segredo. Ela sempre se sentiu diferente das outras pessoas, sem entender direito por quê. Tem esses traumas e bloqueios que envolvem mitos e fantasias da região de onde ela veio. Mesmo assim, claro, eles se envolvem. Com ela mantendo sempre aquele ar de mistério, uma certa distância, ela gosta do Oliver, mas esconde alguma coisa. Numa das visitas que ele faz ao apartamento onde ela vive, ele fica muito interessado por uma estatueta que representa o rei João da Sérvia empunhando e apontando para o alto uma lança ou uma espada, atravessando o que parece ser um enorme gato. A Irena conta para ele que, há muitos séculos, a região da Sérvia, onde ficava a vila original dos seus antepassados, essa região foi invadida por povos mamelucos nada tementes a Deus. E eles fizeram o povo sérvio de escravo. Pior do que isso, eles eram adoradores de Satã. Com o tempo, parte do próprio povo da região acabou se desvirtuando do caminho do bem, e eles se tornaram bruxos, gente realmente má. Então, quando o rei João expulsou os invasores, ele descobriu o que eles haviam feito, o que eles eram de fato. Parte dessa gente amaldiçoada fugiu para as montanhas, foram viver entre as feras, enormes felinos das sombras. E ainda nos dias de hoje, eles assombram as vilas da região, mas também os seus próprios descendentes. Mesmo com essa história maluca em que a Irena parece acreditar de verdade, ela e o Oliver se casam. Claro que ela só conta para ele esse outro pequeno trauma adicional na noite de núpcias. Ela não pode ser tocada, sequer beijada, porque se isso acontecer, o mal pode tomar conta dela. Então, eles não consumam o enlace, se você me entende. Porque ela acredita naquela história dos seus antepassados e, pior, acredita que ela mesma é um descendente do povo ruim que fugiu para as montanhas. Depois de ver o frangalho emocional porque a esposa passa e também porque, bom, os dias e os meses vão fluindo sem que o amor entre os dois se consolide. No mínimo beijo apaixonado, Oliver marca uma consulta com um psiquiatra para tentar curar a esposa. Na terapia, o psiquiatra, meio cafajeste, sedutor, arranca da Irena que ela também acredita que as mulheres que sofrem da maldição do seu povo se transformam em grandes felinos, grandes feras, como panteras, quando sentem muita paixão, muita raiva ou, guarda isso, criança, ciúme. E que ela mesma vai acabar se transformando em uma fera se sequer for beijada pelo seu amado Oliver, que certamente ela o mataria também. Sim, criança, você pode já ter visto essa história, uma bem parecida, e talvez os nomes dos personagens não lhe sejam de todo estranhos, porque Sangue de Pantera é o filme original em que foi baseado A Marca da Pantera, filme de 1982, com a Natasha Kinski, dirigido pelo Paul Schrader. Bom, o fato é que eu quero trazer o review de A Marca da Pantera aqui no canal, mas seria injusto não falar de Sangue de Pantera antes. Outra verdade é que eu já tinha feito um review de Sangue de Pantera para o canal Três Caras, mas eu fiquei devendo aqui no canal Tramatura. Sendo assim, criança, bem-vinda ou bem-vindo ao review de Sangue de Pantera. Sangue de Pantera foi o primeiro trabalho de produção desse cara chamado Vol Lilton, nascido em 1904 em pleno Império Russo, na região da Crimeia. Sim, criança, essa que está no meio da atual extensa guerra da Ucrânia. Bom, esse cara convenceu os executivos da RKO a entregarem para ele um orçamento para um filme de terror que pudesse competir
com os monstros da Universal. A ideia que ele tinha era baseada num conto do escritor inglês Algernon Blackwood, um dos mais prolíficos criadores de ficção especulativa da virada do século XIX e toda a metade do século XX. O conto que o Lilton queria adaptar se chamava Ancient Sorceries e conta a experiência de um sujeito fascinado e traumatizado por uma cidade francesa que parece ser povoada por pessoas gato. A gente fala um pouco mais dessa história logo ali no fim desse vídeo. A ideia era mesmo interessantíssima, mas a RKO estava sem grana. Apesar de ser a casa de sucessos como King Kong, Cidadão Kane, os orçamentos altíssimos dessas produções maiores tinham deixado o estúdio às portas da falência. Sendo assim, a RKO entregou $150 mil para o Lilton e ele entendeu o recado. Nada de locações originais, nada de cenários suntuosos ou fantasias rebuscadas. O que ele fez então foi chamar um roteirista também estreante que pudesse entregar a eles uma história decente e que coubesse no dinheiro que eles tinham. Então entra em cena esse cara chamado DeWitt Bowden, que usou a história do Algernon Blackwood como inspiração para criar o passado fantástico do povo da personagem central, da Irena. A equipe de criação ficou completa com o diretor Jacques Tourneau. Ele e o Lilton usaram e abusaram da falta de dinheiro, carregando no jogo de sombras como se elas fossem um personagem tão importante ou mais que a própria Pantera usada nas filmagens, presa ali no zoológico do Central Park ou livre nas insinuações de ataque da mulher Pantera, da Irena. Aliás, o Lilton, com esse filme, inventou um tipo de cena que se tornou tão comum no cinema, nos filmes, que você pode até achar que ela sempre esteve ali. Eu estou falando da técnica de narrativa visual chamada Lilton Buzz, ou Cat Scare, susto de gato, que consiste naquela cena cujo suspense vem crescendo lentamente, aumentando em tensão, numa sequência curta, a música vai subindo, os sons vão te deixando nervoso na cadeira, a plateia antecipa um choque horrendo no final dessa sequência, mas quando esse final de cena chega, o monstro, o perigo, a coisa horrível que você estava esperando, ela se revela completamente inofensiva, como se fosse um gatinho indefeso. Esse tipo de cena foi criada pela primeira vez aqui, nesse filme, criança. Para viver a Irena Dubrovna, o Val Lilton contratou a atriz Simone Simon, que ele tinha visto no filme O Homem que Vendeu a Alma, de 1941, um ano antes. A Simone já tinha mais de 2 dezenas de produções no currículo, tendo começado a carreira na França, seu país de origem. Ela foi dirigida pelo Jean Renoir em A Besta Humana, de 1938, contracenou com James Stewart em O Sétimo Céu, de 1937, e tinha um rosto inofensivo, quase o rosto de uma boneca. Ocorre que o produtor não queria uma atriz que interpretasse uma mulher selvagem ou que exalasse raiva, violência. Ele queria esse contraponto entre a bela e inofensiva mocinha, por quem qualquer um se apaixonaria, que qualquer um teria vontade de cuidar, e a fera. E ela caiu como se fosse uma luva nesse papel. E para o seu par romântico e atormentado, o ator Kent Smith, no seu segundo papel no cinema e primeiro como protagonista, foi chamado. O seu Oliver Reed é esse engenheiro simpático e boa praça que trabalha numa indústria naval. Ele divide o escritório com a amiga Alice Moore, vivida pela atriz Jane Randolph. O problema é que a Alice é secretamente apaixonada pelo Oliver. E se você bem se lembra, criança, dentre os gatilhos emocionais que disparam a fera enclausurada no corpo dócil da Irena, está a paixão, ainda que ela seja limitada a um singelo beijo mais apaixonado. Imagine algo mais íntimo. Também a raiva, que você pode imaginar que pode surgir de uma discussão um pouco mais acalorada de um casal. E bem, dentre esses gatilhos todos está o ciúme. A cena mais emblemática desse triângulo amoroso formado pela Irena, pelo Oliver e pela Alice, com todos os tons de tragédia de filme de terror que você possa antever, é a cena em que a sempre resiliente e fiel Alice chega a uma casa de banho. Sim, a Alice é apaixonada pelo Oliver, mas é uma mulher que tenta manter o seu caráter intacto. Como contraponto moral à sua paixão, ela sempre se limita a dar conselhos honestos e dignos
para o marido da Irena, que aos poucos vai se apaixonando também pela colega. Mas a Irena já está carregada de ciúmes e segue a Alice até essa casa de banho, até a piscina. É noite, o ambiente tá escuro, as sombras pregam peças. Alice ouve algo estranho. Parece um rugido ou um chiado. Ela já acredita, talvez, que a história fantástica da Irena seja verdade. E ela assume que a esposa do seu melhor amigo tá ali para acabar com ela. Ela se vira para todos os lados, salta na piscina, as sombras escondem movimentos, o rugido da pantera vem de lados distintos, como se ela se movesse oculta ao redor da presa, pronta para atacar, se preparando para atacar. Alice então grita. E entra em cena o Buzz Lilton, ou o susto de gato, desenvolvido pelo produtor Val Lilton, como eu disse. A Irena, a inofensiva Irena, acende a luz e sorri maliciosamente para a rival, como se desdenhasse do medo da Alice. Aborda então a nadadora num tom sarcástico, e se as empregadas da casa de banho não tivessem chegado naquele momento, talvez algo pior tivesse acontecido. Bom, a Irena se despede. Alice sai da piscina e o roupão que ela tinha largado no vestiário antes de se jogar na água desesperadamente é mostrado para nós em farrapos, em tiras, como ficaria uma roupa destroçada pelas garras de uma fera. Construído sobre uma irrefutável base de sexualidade reprimida, puritana, sutil, como era a sexualidade abordada pelo cinema lá naquela época, Sangue de Pantera não foi tratado como um possível sucesso pela RKO, que chegou a demitir o diretor, porque eles queriam mais cenas da Pantera real nas telas. Eles achavam que o filme era sutil demais, jamais bateria de frente com os monstros evidentes da Universal. Mas o produtor Val Lilton trouxe de volta o diretor e, tá certo, incluiu mais algumas cenas, poucas cenas com o animal. Entre elas, aquela em que o casal de colegas se vê acuado no escritório, cercado, sem terem para onde fugir, e com a Irena transformada em fera, aproximando-se cada vez mais deles, cercando os dois, pronta para dar o bote. Mas ainda que carregado só por sutilezas, Sangue de Pantera levou uma multidão aos cinemas e se tornou um dos filmes que mais tempo permaneceu em cartaz lá nos Estados Unidos. Isso foi de 1942 até um par de anos depois. É claro que algumas coisas não eram nada sutis no filme, e isso, além da história de monstro evidenciada no cartaz e na sinopse e que seduzia as plateias, Sangue de Pantera mostrava a Simone Simon numa banheira, com as costas molhadas e nuas. Falava sobre loucura, criticava a dependência feminina e tocava em assuntos controversos, como o divórcio, o que era um despudor em 1942. Décadas antes da invenção dos efeitos especiais animatrônicos, o Jacques Tourneau, o diretor, ele entregava artifícios narrativos bastante competentes e convincentes para aquela plateia. A de hoje, claro, sentiria falta de uma transformação mais detalhada, talvez escancarada, mas Sangue de Pantera consegue prescindir disso sem perder o suspense e o clima de horror com a presença do animal, a sutil insinuação da presença da fera. Sangue de Pantera teve uma continuação em 1944, The Curse of the Cat People, A Maldição do Povo Gato, mas é uma história completamente diferente, até fora do contexto do original. É até uma história interessante que traz de volta o casal Oliver e Alice, que aqui já são casados há anos e têm uma filhinha, traz cenas com a personagem Irena nos sonhos da menina e não tem nada a ver com o Povo Gato do original. Ao longo do filme, o suspense crescente até insinua que eles estão ali, o Povo Gato, mas fica só na insinuação mesmo, no suspense. O plot do filme é completamente outro. O que nos leva à história original do escritor Algernon Blackwood. Nela nós temos esse personagem atormentado por um período que ele passou numa pequena aldeia nas montanhas, na França, onde ele teria sido muito bem recebido, mas que as pessoas do lugar eram estranhas, fugidias. Ele conhece então a filha da dona da pousada onde ele se hospeda, e aos poucos ele vai se envolvendo e se apaixonando por ela. E também vai fazendo descobertas terríveis, que talvez ele mesmo seja um descendente desse povo, do povo daquele lugar. Talvez ele tenha vindo exatamente dali.
A história que a Irena conta em Sangue de Pantera sobre a origem do seu povo, ela tá toda aqui nessa novela interessantíssima do Algernon Blackwood, que, bom, se você quiser conhecer essa história original, ela tá aqui na primeira edição da Gritos de Horror. Ela se chama Feitiçarias Antigas, a história que inspirou o filme Sangue de Pantera e depois A Marca da Pantera de 1982. Bom, aqui também você vai encontrar outras 7 histórias de terror esperando por você na Gritos de Horror, que já está chegando na terceira edição. Se você está interessado em conhecer essas histórias, os links para esses livros lá no site da Tramatura está aqui embaixo desse vídeo. Também está na descrição o link para esse livro aqui e todos os livros da Tramatura lá na Amazon, se você preferir comprar na Amazon. Algumas cenas e características de Sangue de Pantera foram recriadas na versão do Paul Schrader de 1982. Muito mais sexualizada, mais direta. Entre essas cenas está aquela em que a Irena aparece no zoológico tentando desenhar a pantera enjaulada. E também aquela em que a Alice está acuada na piscina, aterrorizada pelas sombras, enquanto o rugido feroz do animal dança ao redor dela. Mas a gente fala disso no próximo vídeo sobre o filme A Marca da Pantera. Sangue de Pantera vale muito a pena assistir, principalmente pela sua inventividade, pela coragem de abordar assuntos complicadíssimos para aquela época em que o filme foi produzido, que foi para o cinema. É uma história carregada de terror psicológico e que só mostra as suas garras sobrenaturais verdadeiramente muito mais próximo do final. E isso é muito bom, criança, porque o suspense psicológico vai se carregando com aquela estranheza oculta em cenas muito bem elaboradas e numa narrativa profundamente sedutora. Mas me diz você, criança, você já assistiu a Sangue de Pantera? Ficou curioso? Deixa aqui embaixo os seus comentários para mais essa pérola perdida do meu baú de velharias do cinema. Não esquece de curtir e dar uma espiada na nossa loja da Tramatura com os livros publicados por nós aqui na editora. A gente se vê no próximo vídeo sobre A Marca da Pantera.